Vai abrindo a sua Bíblia, nós vamos ler na versão NVI, mas é bom que você confira. Obrigado, irmãos. E vá acompanhando aí, nós vamos fazer uma exposição do Salmo 101, muito interessante. Salmo 101 é o Salmo de Davi. Davi escreveu vários salmos, e este salmo é atribuído a Davi e tem um contexto específico, vamos ver já. Vamos ler juntos? Acompanhe na sua Bíblia. Cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Verso 4: longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal, farei calar ao que difama o próximo às ocultas, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Amém? Que texto magnífico, palavra de Deus. É bom de lembrar que o salmo era um cântico de adoração. O salmo retrata momentos específicos de Davi e de outros servos, momentos específicos da nação de Israel. Os salmos, eles falam diretamente ao nosso coração, são palavras diretas. Por isso, quando lemos o salmo, recebemos o consolo divino em alguns momentos, recebemos uma exortação e percebemos a voz de Deus claramente na linguagem direta. Geralmente o salmo expressa desta forma. Qual é o contexto desse salmo, irmãos? Davi, nós sabemos, pertenceu ao momento clássico da monarquia de Israel. 3 reis marcaram esse tempo: Saul, o primeiro rei, Davi e Salomão. Depois de Salomão e do seu filho Roboão, o reino se dividiu, reino do norte e reino do sul. Davi está expondo esse cântico no momento em que ele vai assumir o reinado. Então é esse o contexto. Quando ele tomaria posse do seu reinado, a caminho do seu reinado, ele faz esse cântico. Então esse cântico é um momento especial. Esse salmo é conhecido como o Salmo dos Magistrados. É interessante, é um discurso que ele faz. Todo homem público poderia realizar esse discurso do Salmo 101. Ele está falando o que ele faria na sua administração agora, assumindo o reinado. Nós sabemos que Davi reinou 40 anos, muito tempo. E nós vamos analisar então esse discurso que ele faz. Nós podemos entender esse contexto e podemos aplicar para a nossa vida pessoal como servos de Deus. O salmo começa dizendo assim: cantarei a lealdade e a justiça. Cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. A NVT, a nova versão transformadora, você está acompanhando aí, diz assim: cantarei o teu amor e a tua justiça. Olha só, cantarei o teu amor e a tua justiça. Senhor, com cânticos te louvarei. É importante que o reinado do Antigo Testamento é uma teocracia. O rei geralmente deveria estar, nós percebemos ao longo dos reis do Antigo Testamento problemas, mas geralmente o rei tinha que estar submisso à voz de Deus. Por isso nós temos profetas que falam em alguns momentos que o rei sai da linha. Nós estamos ali numa teocracia, o governo de Deus sobre o povo. Davi está dizendo: cantarei o teu amor e a tua justiça. Agora, quando estou assumindo esse reinado, cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor, com cânticos te louvarei. Então a lealdade e a justiça tem a ver com aquele contexto de reinado. Ele está falando de lealdade e de justiça
coisas que estarão no seu reinado, naquele momento especial. Perceba que pessoas sérias com Deus aprendem com o passado e desejam fazer algo diferenciado no futuro. Davi sabia naquele momento dos problemas que Saul, o rei, havia deixado. E como a nação de Israel, naquele momento, o povo de Deus estava. Aquele era um momento de transição. Aquele era um momento importante. Por isso ele está dizendo, eu vou começar cantando a lealdade, a justiça de Deus. Ele está se colocando diante de Deus. Ele está dizendo, o meu reinado será de bondade e misericórdia, mas também de juízo. Significa castigo para os malfeitores, misericórdia para os que praticarem o bem. Ele está começando olhando para Deus. Verso 2, o texto prossegue. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Olha só que interessante. Seguirei o caminho da integridade quando virás ao meu encontro. Em minha casa viverei de coração íntegro. Em minha casa viverei de coração íntegro. A NVT diz nesse finalzinho, buscarei, no início do 2, buscarei viver de modo inculpável. Algumas traduções dizem perfeição, mas a ideia é de modo inculpável, integridade. Ele está falando disso. Seguirei o caminho da integridade. Estou agora no reinado. Olho para ti, vou seguir o caminho da integridade. Integridade é a condição de inteiro. Uma pessoa, que não tem uma vida em pedaços, mas uma vida inteira, característica do que não sofreu alteração, do que não foi quebrado nem atingido, nem fisicamente nem mentalmente, íntegro. Essa é a ideia. Então é saudável, meus irmãos, quando lemos esse salmo, verificarmos como estamos seguindo, porque ele diz: seguirei. Eu recebi esse reinado, vou seguir agora outro caminho, seguirei o caminho da integridade. Uma pessoa pode seguir de várias formas. Tem gente hoje seguindo de várias formas, na própria força, sem levar em conta a honestidade, desconsiderando a palavra de Deus, abraçando conceitos que não são de Deus. Então uma pessoa pode seguir a sua vida, o seu projeto de vida, ali é um reinado que começa, uma pessoa pode seguir de várias maneiras, mas Davi diz: eu seguirei o caminho da integridade. Eu escolhi isso, o caminho da integridade. É interessante aqui que ele fala: em minha casa viverei de coração íntegro. Ele está num discurso de posse, mas ele fala: na minha individualidade, na minha casa viverei de coração íntegro. Então a palavra casa aqui tem um significado importante nas palavras de Davi. Nós estamos pensando aqui na casa como espaço, um lugar, um ambiente. E geralmente casa é o ambiente, o lugar, o espaço que revela quem somos de fato. Nem sempre que as pessoas são no público são na vida particular. Casa é intimidade. Davi diz isso: em minha casa viverei de coração íntegro. Então esse espaço revela quem somos, revela o nosso caráter, desnuda nossas máscaras e também expõe nossos defeitos. As pessoas que estão mais próximas da gente sabem os nossos defeitos, porque convivem com a gente, não é assim? Porque casa é o lugar da intimidade, não dá para fantasiar, é o lugar da intimidade. Mas é nesse lugar que Davi diz: em minha casa viverei de coração íntegro, porque para ele casa é o lugar do encontro com Deus e da vida sincera. Ninguém pode ser nada se não for primeiro diante de Deus na sua individualidade. Ele está dizendo aqui: em minha casa viverei de coração sincero, coração íntegro. Quando o Senhor virá ao meu encontro? Então ele está se colocando dessa forma. A integridade começa no secreto, no privado, e depois se manifesta na vida, nas relações. Por isso, diante de Deus, nós devemos pensar como nós estamos levando a nossa vida com Ele na individualidade, no secreto. Porque se nós não estivermos bem com Deus no secreto, nós não estaremos mais em lugar algum. Por isso o Salmo 37 diz:
Olha só, leia comigo. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Mas o Salmo diz ali, considere o íntegro, observe o justo, há um futuro. Então destaca isso, a integridade na vida de uma pessoa. Como nós estamos seguindo, o Salmo está nos fazendo pensar sobre isso. E o Salmo prossegue, agora na relação com o outro, nesse reinado, nesse discurso de posse. Verso 3, repudiarei todo o mal, ele diz, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará, longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal, olha só, farei calar ao que difama o próximo às ocultas, que o que difama faz escondido, não é? Ele não é corajoso, ele aqui o termo que o salmista usa, Davi usa, é difama às ocultas, mas geralmente é assim mesmo até hoje. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes, de coração orgulhoso, olha, ele está dizendo. A NVT diz no verso 3, não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar, odeio todos que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com eles. É um discurso de posse, é um compromisso que ele está assumindo aqui. Então vejam que Davi está se colocando de uma forma séria diante de Deus. Quando ele assume o reinado, ele estaria repudiando o mal, odiando a conduta dos infiéis, não se filiando a essas pessoas, ficando longe dos perversos, se opondo, né, o Salmo está dizendo, os que difamam os outros, e os arrogantes e os orgulhosos. Por quê? Porque quem faz isso sempre vai ter problema, sempre vai ter dificuldades. E Davi está assumindo um compromisso que ele começou com Deus ali, ele começou adorando a Deus. O verso 6 prossegue, olha só, 6, meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Ele está falando de quem vai andar com ele. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, eles habitarão comigo, somente quem tem vida íntegra me servirá. Olha só, a equipe dele. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Olha só, a NVT diz, irei à procura dos fiéis. Olha só, ele está compondo a sua equipe. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo, só terão permissão de me servir os que andam no caminho, o quê? Certo. Então Davi queria pessoas fiéis ao seu lado, então ele foi exigente em relação a isso. Quando estamos desenvolvendo a nossa vida, os nossos projetos, é sempre bom nós verificarmos quem nós estamos colocando do nosso lado. Então, verificar quem está andando com você, quem está influenciando você, quem está participando da sua vida, quais são os valores que essas pessoas trazem. É isso que Davi está falando aqui. Irei à procura dos fiéis, porque ele sabia que pessoas abençoadas do seu lado, no seu reinado, ele podia desenvolver um reinado abençoado. Isso é algo interessante para nós. Mas o Salmo termina no verso 7 e 8. Veja comigo. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra, eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. E tem a tradução ali embaixo, a NVT mostrando, alterando fraude por enganadores, não é? E cada manhã, verso 8 diz, minha tarefa diária, a expressão da NVI, minha tarefa diária. Nós vamos ver já um pouquinho sobre isso. Então note bem, meus irmãos, nós estamos num discurso pequeno, mas com conteúdo muito grande, quando Davi assume o reinado. Ele está assumindo o reinado, está fazendo um discurso. O povo já tinha vindo do reinado de Saul, e ele agora está assumindo esse compromisso. Esse salmo, ele faz algumas provocações, e que nós devemos pensar aqui, como Davi pensou e aplicarmos em nossa vida. Primeiro, o que acontece? Diante de um novo desafio, concentre-se em Deus. Aquele era o desafio de Davi. Qual era o desafio? O reinado. Mas nós temos desafios hoje.
Então nós devemos pensar nisso seriamente. Diante de um novo desafio, concentre-se em Deus. Cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Cantarei teu amor e a tua justiça, Senhor, cantarei com cântico de louvor. Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor, com cânticos te louvarei. A NVT diz assim. Então o que seria concentrar-se em Deus? É você estar focado em Deus. Você está vivendo com Deus. Você começa um novo projeto com Deus. Deus está indo à frente. Você coloca Deus à frente de tudo. Isso tem implicações. Isso é importante. Davi sabia. Ele queria uma jornada abençoada e um reinado abençoado. Então ele começa concentrado em Deus, porque já estava concentrado em Deus. Já vinha caminhando com Deus. Você está assumindo um desafio hoje? Não precisa ser um reinado. Aqui era um caso, era um reinado. Não importa o que você está fazendo, o desafio que você está sendo envolvido, ou que você vai assumir, você deve se concentrar em Deus. Você não pode perder de vista o Senhor, não abrir mão de Deus, não abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Isso é algo fundamental para nós. Não importa se é um novo curso, se é uma nova empresa, se é um novo desafio, você tem que estar olhando para Deus. Então, diante de um novo desafio, concentre-se em Deus. Às vezes as pessoas começam com Deus e depois elas deixam Deus. Davi está assumindo um compromisso. Cantarei a lealdade e a justiça de Deus. O que passou, passou, mas eu vou assumir esse compromisso agora. Eu estou concentrado em Deus nesse desafio. Então eu quero desafiar você a ter essa mesma posição aqui. Diante do novo desafio, concentre-se em Deus. Olhe para Deus. Amém, irmãos? Segunda provocação que o Salmo traz: diante do olhar de Deus, viva com integridade. O que o Salmo diz? Aqui eu estou pensando atrás das cortinas da existência, no lugar que ninguém vê. Diante do olhar de Deus, viva com integridade. O que o verso 2 diz? Seguirei o caminho da integridade. E aí ele faz uma pergunta: quando virás ao meu encontro? Não dá para medir isso. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. Não importa o momento da visitação de Deus, eu estou seguindo o caminho da integridade. Vocês perceberam como é que é interessante e profundo isso? Não importa. Não importa o momento que Deus olhar para mim, seguirei com integridade, o caminho da integridade. Então, mais uma vez a gente percebe aqui que ninguém pode ser algo importante publicamente, nos termos da palavra, se não é secretamente primeiro na relação com Deus. Porque o texto está falando isso: seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Mas eu estou tranquilo, porque ele diz: em minha casa viverei de coração íntegro. É um compromisso que você assume na sua individualidade. Quando ninguém vê, quando você abre o seu celular, quando você abre o seu computador, nas suas conversas, é integridade no secreto. E isso vai ter efeito na vida pública, para o bem e para o mal. Se você seguir na integridade, para o bem. Então nós vivemos um mundo difícil. E como Deus está nos vendo diante dele, como nós estamos diante dele, estamos fazendo como Davi fez, seguindo o caminho da integridade? Então esse é o desafio. Seguir o caminho da integridade é muitas vezes custoso, trabalhoso, desafiador. O caminho da integridade, o caminho errado é fácil, mas o caminho da integridade, você vai pagar o preço pela fidelidade a Deus, pela honestidade diante de Deus, das pessoas. Davi diz: seguirei. Isso mostra um processo. Não é estar bem um mês ou alguns dias. Hoje, Davi diz: seguirei o caminho da integridade, mostrando que é um processo de vida. Seguirei o caminho da integridade. Esse é o desafio daqueles que levam Deus a sério. Seguirei o processo, seguir. Então eu estou olhando para frente. Novamente, havia um reinado desastroso de Saul. Agora ele diz: eu vou seguir outro caminho. Seguirei o caminho da integridade.
Portanto, meus irmãos, diante do olhar de Deus, viva com integridade. É o que a gente aprende aqui como desafio. O terceiro desafio: diante de comportamentos inaceitáveis, reaja com coragem. Diante de comportamentos inaceitáveis, reaja com coragem. O que ele diz de 3 a 5, note bem: repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará, longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal, farei calar ao que difama o próximo às ocultas, porque quem é íntegro, que vive uma vida íntegra, não presta os seus ouvidos para fofoca, para disse-me-disse. Farei calar o que difama o próximo às ocultas. É um compromisso que ele assumiu, porque quem vive de forma íntegra não fica dando papo para gente desocupada, que fica falando dos outros. Ele diz: farei calar ao que difama o próximo às suas ocultas. Quem vive na presença de Deus e vive com integridade não está envolvido com esse tipo de difamação. Difamação, geralmente, quem se envolve com ela tem um problema no seu caráter, precisa ser tratado por Deus, e às vezes até vive no ambiente da igreja, um ambiente religioso, cristão, mas precisa trabalhar isso. E Davi diz: farei calar ao que difama o próximo às ocultas, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Olha só o que ele está dizendo aqui. Então, diante de comportamentos inaceitáveis, ele está reagindo com coragem, e é o que nós devemos fazer, reagir com coragem. A partir desse texto, a gente pode fazer algumas perguntas. Como que você está reagindo diante das pessoas difamadoras? Você presta seu ouvido, você oferece seu ouvido para gente assim, que magoa outras pessoas? Você ficaria feliz se fosse o caso, se você fosse o foco da difamação? Davi diz: olha, eu vou reagir, farei calar esse pessoal que difama as ocultas. Que o que difama, ele não fica falando, ele fica pelos cantos, pelos corredores, e mostra um defeito de caráter que Deus precisa trabalhar. Então, como você reage aos que difamam as ocultas? Davi estava reagindo com coragem, ele não estava aceitando, nem aceitaria no seu reinado. Isso tem a ver com caráter, um bom caráter, né? Como você tem lidado com pessoas arrogantes? Nós lidamos com pessoas arrogantes. Quem são as pessoas que estão andando com você? Porque Davi estava preocupado com quem estava com ele. Quem são as pessoas que mais influenciam a vida da gente? Os estudiosos dizem que as 5 pessoas que estão mais próximas da gente têm um poder de influenciar a gente, poderosamente. Então, se eu escolho boas pessoas, Davi estava à caça dessas pessoas. Interessante. Se eu tenho pessoas abençoadas do meu lado, isso vai trazer bênção para a minha vida e vai influenciar a minha vida positivamente. Então, escolha sabiamente suas companhias. Davi estava seletivo, ele fez uma seleção, ele queria pessoas abençoadas ao seu lado. Quem está do seu lado na caminhada, na jornada da vida, na jornada da fé? Quem mais influencia você? Quem mais você ouve? E às vezes as pessoas que dizem que estão com Deus, com Jesus, estão sendo influenciadas com outras pessoas que não tem nada a ver com Jesus, que falam o que Jesus não falaria, que se comportam da maneira que Jesus não se comportaria. Nós devemos pensar nisso, diante de comportamentos inaceitáveis. Quais são eles? Pessoas infiéis, perversos de coração, pessoas que difamam, pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. Esses comportamentos não glorificam a Deus. Então, diante desses comportamentos, que eu chamei de inaceitáveis, biblicamente, pode ser aceitável aí no mundão, mas na palavra de Deus, a palavra de Deus condena. Reaja com coragem, não aceite, não aceite. Davi disse que não aceitaria. A última provocação que o Salmo faz, olha só: diante do mal do cotidiano, contribua para que o bem prevaleça. Nós vivemos num mundo mau, mas como nós estamos fazendo? Eu preciso contribuir para que o bem prevaleça. Contribuir, há várias formas.
Agora, Davi diz aqui no verso 8 algo interessante. Ele diz: cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra. E ele diz: eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. A NAA, nova Almeida atualizada, diz: manhã após manhã. O trabalho, manhã após manhã, é o processo da vida dele, é o processo, é a proposta desse reinado novo. Cada manhã fiz calar, eliminei, ou manhã após manhã, como diz a nova Almeida atualizada. Então, diante do mal, eu tenho que contribuir para o bem, eu tenho que ter uma ação positiva diante do mal do cotidiano, que se expressa, que se manifesta de várias maneiras, que a gente vê no mundo a toda hora. Como que nós estamos reagindo, como nós estamos fazendo. Então contribua para o bem, para que o bem prevaleça. A nova versão transformadora diz: minha tarefa diária será acabar com os perversos. Olha só, minha tarefa diária, eu estou assumindo um compromisso desse reinado. Minha tarefa diária, se depender de mim, o mal será rechaçado e o bem vai prevalecer. E a gente só entende isso quando a gente entende Deus, quando começa com Deus. Se depender de você, a bênção de Deus vai prevalecer. Se depender de você, o bem vai prevalecer contra o mal. Se depender de você, da sua palavra, da sua conduta, da sua forma de viver, se depender de você, como é que vai ser? Davi estava escolhendo, meus irmãos, e a vida, a nossa vida, nesse mundo e com Deus é feita de escolhas. Eu escolho isso, a minha tarefa diária, eu escolho. Davi diz: eu estou escolhendo a minha tarefa diária, nesse reinado, a minha tarefa diária será isso, acabar com os perversos. Eu escolhi e vou dedicar minha vida nisso. Se depender de mim, o bem vai prevalecer sobre o mal. Nós temos os valores do reino de Deus, e nós devemos fazer isso também, diante do mal. Existe o mal da manifestação do nosso inimigo, que é claro, existem outras formas também do mal se apresentar, e nós devemos agir diante disso, devemos contribuir para que o bem prevaleça, com a palavra de Deus, agindo em nome de Deus, agindo corretamente, para que o bem prevaleça. Nós vamos escolher dia após dia, vamos assumir o compromisso de cada manhã, não é começar e parar não, cada manhã, depender de mim, eu vou lutar para que o bem prevaleça sobre o mal. Diante de um novo desafio, concentre-se em Deus. Você está assumindo um desafio? Você está em um projeto? Concentre-se em Deus, ali concentre-se em Deus, continue olhando para Deus, continue valorizando a palavra de Deus, e você está começando bem. E se não começa com Deus, não termina bem, meus irmãos. Tem que começar com Deus e seguir com Deus até o final. Então continue olhando para Deus, concentre-se em Deus. Segundo, diante do olhar de Deus, viva com integridade. Na minha casa, ele diz: viverei de coração íntegro. Quando o Senhor virá? Mas eu estou firme, não importa o momento, é particularidade, é intimidade. Terceiro, diante de comportamentos inaceitáveis, reaja com coragem. Nós vivemos num mundo mau, num mundo ímpio, nós devemos reagir como homens e mulheres de Deus. Diante do mal do cotidiano, contribua para que o bem prevaleça. Como que você pode dar sua contribuição para que o mundo seja melhor, para que a cidade seja melhor, para que o estado seja melhor, para que o seu país seja melhor, para que a igreja seja melhor? Como você pode fazer, contribuir para que o bem prevaleça? Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que guardemos essa palavra, esse discurso especial de Davi, quando assume o seu reinado. Que Deus nos abençoe. Amém.